Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar. Hoje nós temos aqui uma leitura também muito conhecida, né? Mateus é um evangelho muito conhecido, né? E ele, assim, pelo jeito dele, né? As leituras de Mateus são muito lembradas, né? Porque, na verdade, como Mateus escreve para o judeu, e o judeu ele tinha uma técnica de fazer as coisas para que as pessoas guardassem de cabeça, né? Porque antigamente o material escrito era muito especial, era muito caro, inclusive. Era difícil de fazer, era caro. Então, oi Djalma, oi Doraci. Como eu estava falando, antigamente o material escrito era muito caro, era muito difícil de fazer. Então, existiam formas de passar as mensagens que eram boas de guardar de cabeça. Os judeus tinham muita expertise nisso, eles sabiam muito bem fazer isso. E Mateus escreve para os judeus, então ele faz isso, faz e bem. Sabe, eles... Então, aquela coisa de repetição, né? Isso, faz uma variação, então isso, faz uma variação, então isso, né? Aquelas frases muito, né, muito repetidas, como a gente tem, por exemplo, né, nas bem-aventuranças, bem-aventurados isso, bem-aventurados aquilo outro, sempre frases curtas, às vezes é fácil de guardar. Então, Mateus, né, ele traz muito isso, ele traz essa reflexão para a gente, né? Então, acaba que a gente guarda muito, né? A reflexão de hoje é uma reflexão muito interessante. A gente vai trabalhar ela um pouquinho daqui a pouco, né? Chegou mais alguém? Oi, Fátima, paz e bem. Chegou mais alguém? Oi, Denise, paz e bem. Tá todo mundo chegando juntinho hoje. Né? A gente tem que preparar as coisas, né? Organizar as coisas. Essa semana eu vou fazer 2 lives lá na Saúde do Trabalho. Uma eu fiz ontem, na terça-feira, outra eu vou fazer na sexta-feira. Porque semana que vem, na terça-feira, eu vou participar de uma celebração interreligiosa, né? Um grupo de pessoas que faz memória das vítimas do Covid, que é o grupo Linhas do Rio, procurou algumas pessoas para a gente fazer uma celebração interreligiosa no centro do Rio de Janeiro, né? Para quem não sabe, interreligioso inclui as religiões cristãs e as religiões não cristãs. São só as religiões cristãs. O movimento interreligioso inclui as religiões não cristãs. Então a gente terá uma série de pessoas de diversas religiões presentes nesse encontro. Assim que eu tiver mais informação, eu vou passar para vocês, tá? Provavelmente a gente vai ter um problema, né? Paz e bem, ontem na metade da live o celular parou. Não sei se foi defeito do meu celular.
Denise, pelo que eu vi assim na passada da gravação, o meu continuou funcionando. Eu não sei se às vezes, sabe, não é nem defeito não. Já aconteceu de a gente não conseguir fazer live porque cai a internet, né? Eu devo subir daqui a pouco a live, se tudo correr bem hoje, eu subo a live de ontem e de hoje no mesmo dia, tá? Eu estou meio sobrecarregado lá no trabalho, porque eu estou fazendo avaliação de medicamentos para Covid, né? E aí já viu, né? A quantidade de coisas que tem que ler, que tem que fazer, né? Vocês imaginam, né, o que é, e é um trabalho muito estressante, sabe, pessoal, porque é difícil, né, a gente tem uma doença grave, a gente está todo mundo atrás de um tratamento, mas o pior é que até agora a gente não achou nada assim que possa curar a Covid. A gente consegue até algumas coisas que são capazes de tratar os casos graves da doença, né? Oi, Alcarte, paz e bem. Bom, pessoal, 15h37, vamos começar? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm até vós vestidos com peles de ovelha, mas por dentro são lobos ferozes. Vós os conhecereis pelos seus frutos. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ortigas? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, e toda árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e jogada no fogo. Portanto, pelos frutos vós os conhecereis. Palavra da salvação. Sabe, se vocês veem aqui, o que eu estava falando agora há pouco, do Evangelho, né? O Evangelho de Mateus, a gente guarda muito ele de cabeça, porque ele é um evangelho escrito para judeus e ele tem aquela estratégia de fazer a gente guardar, né? Vós conhecereis pelos frutos, né? E depois, a árvore boa produz frutos bons, a árvore má produz frutos más. Estão vendo? É uma repetição que ajuda a guardar. Uma árvore boa não pode dar frutos maus, uma árvore má não pode dar frutos bons. Estão vendo? O escrito do judeu era fácil de guardar na cabeça da gente, por quê? Porque fazer um livro, ter uma coisa escrita, além de ser muito caro, era muito difícil, né? Você tinha as coisas feitas em pele de animal escrita, então um livro era um negócio assim. Eu costumo dizer que você pega, por exemplo, um livro do Evangelho em pele de cordeiro, é um negócio imenso, tinha um rolo, tinha que ser carregado, um negócio assim, dava trabalho ter isso naquela época. Então as pessoas tinham esses textos que ajudavam a guardar as coisas. Por isso que a gente tem essa familiaridade de guardar o Evangelho de Mateus na cabeça da gente. Mas sabe, a gente tem que ir além disso, né? O que a gente tem que ir além disso? Aqui Jesus está falando de uma coisa que é um problema. E é um problema, não é só no tempo de Jesus. Antes do tempo de Jesus era um problema, durante o tempo de Jesus era um problema, após o tempo de Jesus era um problema e hoje é um problema. E qual é esse problema? É o falso profeta.
E hoje nós temos um problema talvez ainda maior, né? Que é o falso cristão, é o falso seguidor de Jesus. Né? Bernardo, eu não entendi. Vamos lembrar. O profeta é aquele que faz três coisas. Ele mostra o que está errado, ele ensina o que é certo e ele nos mostra como sair do que está errado e ir para o certo, em forma de ações concretas. Mas, hoje em dia, existe um grupo de pessoas que se diz cristão, mas não são seguidores de Jesus. Se diz cristão, mas eles não leram o Evangelho. Ou se leram, não entenderam. Como assim, Bernardo? O que você está falando? Do mesmo jeito que existia falsos profetas, e existem hoje falsos profetas, existem pessoas que usam a pele da ovelha, né? Se diz, eu sou um cristão fervoroso, eu sou um exemplo de santidade, mas que na verdade são lobos devoradores, lobos ferozes, lobos destrutivos. E aí a gente tem que pensar, Bernardo, como é que eu vou saber quem é o verdadeiro e quem é o falso? E foi sobre isso que Jesus falou nessa leitura. Porque, nota bem, pelo discurso é quase impossível você separar aquele que realmente segue Jesus do que aquele que diz que segue Jesus. Pelo discurso é praticamente impossível você separar o profeta do falso profeta, o cristão do falso cristão. Então Jesus vem e fala assim, você tem que olhar o fruto. E ele é muito claro nisso. Jesus era um homem muito simples, muito claro quando falava. Né? Até porque, como ele tem a sabedoria, né, a sabedoria divina, a clareza perfeita, ele tem a facilidade de nos dizer as coisas. Então, ele fala assim, você reconhece pelo fruto. Né? E assim, é muito forte a imagem dele, né? Você acha um figo numa ortiga, toca na ortiga, ela te queima. Não tem um figo lá. Figo é uma fruta gostosa, você não vai achar na ortiga. Quando você for procurar, você vai queimar a sua mão. Né? Você não vai achar uva num espinheiro. Quando você começar a mexer ali, você vai furar a sua mão toda, vai doer, você não vai achar nada lá. Não é nem que não tenha, não é nem que você não ache que você não conseguiu encontrar, é porque não tem. Não tem. No espinheiro não tem uva. Na ortiga não tem figo. Então, como é que a gente vai reconhecer? A gente vai olhar a obra. Sabe, e a gente tem que tomar muito cuidado com essa história da obra. Porque o que eu costumo ver, as pessoas falando assim para mim, você tem que ver a obra da pessoa. Ah, sabe. E qual é a obra que eu tenho que ver? Ah, Bernardo, quantos ele converteu, quantos ele trouxe para a igreja. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com essa história. Né? Porque, às vezes, as pessoas se contradizem. Né? Quando eu ouço as pessoas, quem converte é o Espírito Santo. A gente é só instrumento. Aí depois que apresentar o fruto de uma pessoa,
E fala assim, ele trouxe muita gente para a igreja, ele converteu muita gente. Ué, mas a mesma pessoa que fala que quem converte ao Espírito Santo a gente é só instrumento, apresenta a conversão das pessoas como fruto. Como é que pode ser? O fruto é seu ou é do Espírito Santo? Jesus, ele não criava confusão na cabeça da gente. Porque fruto nosso é nosso, porque fruto do Espírito Santo é fruto do Espírito Santo. Né? E os frutos, eles não são só materiais, como eles não são só espirituais. É um engano a gente separar essas duas pessoas. Tá? O fruto pode ser espiritual e o fruto pode ser material. Mas a gente tem que entender que existem frutos que são nossos. Nossos frutos. Então, por exemplo, se eu digo que a conversão é do Espírito Santo, eu sou apenas um instrumento, então a conversão não cabe a mim. Não é meu fruto, é fruto do Espírito Santo. Mas, Bernardo, mas o que eu posso, então, oferecer como fruto? Sabe, e aí que eu vivo dizendo que a gente pode começar a diferenciar o falso profeta do profeta verdadeiro, o falso cristão do cristão verdadeiro, o seguidor de Jesus daquele que, bem, está tentando. Eu prefiro acreditar que ele está tentando. Espero, sinceramente, que ele não seja um lobo voraz. Vamos pensar, dar um bom conselho é um... Né? Chega aquela pessoa angustiada, nervosa, você vai lá e dá um bom conselho para ela. Sabe, existe um fruto até anterior a esse. Você, irmão, você está angustiado, você está angustiada, está nervosa. Vem cá, vamos conversar. Fruto. Nossa, que problema que você está sofrendo. Vou rezar por você, vamos rezar juntos. Isso acalma a pessoa. Fruto. Né? Você dá um bom conselho, fruto. Você deixa um espaço aberto, olha, se precisar, liga para mim. E a pessoa sai de lá, nossa, me encontrei com uma pessoa que me fez tão bem, cuidou de mim, me acolheu, me deu proteção, fruto. Tá vendo? Observe que esse fruto é essencialmente um fruto espiritual. Né? É o fruto daquele que está lá na sequência de Pentecostes, né? Os 7 dons do Pai dos pobres. Pai dos pobres, Bernardo? Está lá na sequência do Pai do Pentecostes, né? Dai à sua igreja os 7 dons, 20 Pai dos pobres. Né? É interessante, porque esse é um fruto essencial de acalmar uma pessoa que sofre. Né? Esse é um fruto totalmente espiritual. Eu quero ser um catequista e ajudar uma pessoa a iniciar-se na fé, né? Fruto espiritual, ensinar a pessoa boa conduta, né? Eu quero ser um introdutor, né? Um catequista de Cristo, fruto espiritual. Bernardo, eu não sei, mas pelo menos eu queria poder estar à disposição das pessoas para elas me contarem os meus problemas, a pastoral da escuta que a gente queria fazer na paróquia e não fez até agora, da epidemia de Covid. Fruto espiritual. Nota, você pode dar um fruto absolutamente tranquilo. Entrou alguém aqui, Instituto de Terapia Intensiva, é alguém da fisioterapia, não sei quem é. Mas, paz e bem, sabe, são frutos absolutamente espirituais e necessários. A visita
há um irmão doente no hospital, ou doente na sua casa, ou um irmão que está no asilo, alguém que está no orfanato. Sabe, talvez você não possa resolver nada para essa pessoa, mas você foi ao encontro dela, levou uma boa palavra, por alguns minutos você tirou ela do seu sofrimento. É um fruto. A pessoa chega perdida na igreja, com um problema com o pai, com a mãe, contigo, com a você, lá com quem, brigou com a namorada. Está lá você para dar um apoio, para orientar, para ser uma situação de proteção. Né? Eu me lembro agora da jornada, logo que começaram a chegar os peregrinos não, os voluntários internacionais, já estava tarde, eu já estava indo embora. De repente, oi Pedro, de repente, paz e bem Pedro, de repente aparece um casalzinho. Né? Eu olhei assim, são do leste europeu, pelo tipo físico. Não eram da Polônia. Os dois estavam absolutamente perdidos, né? E aí indicaram, olha, aquele ali, tem que falar com aquele ali. Aí eu vi eles falando, eu levantei, abri os braços assim para eles, né? Vi, eu abracei eles. You are welcome! Né? Tô falando lá com meu inglês meia boca, né? E eles se sentiram acolhidos. Uns dias depois eles falaram assim, a gente não era para ficar aqui na Cristo Redentor, mas a gente não achava a nossa paróquia. O taxista deixou a gente na igreja mais perto que achou. A gente achou que não ia ser recebido, porque estava tarde, era uma noite escura, fria, a gente não ia saber o que fazer. O Senhor apareceu e recebeu a gente com os braços abertos. E o pior é que a gente olhou para cima e viu Cristo Redentor com os braços abertos. Sabe, isso é fruto espiritual. Acolher aquele que precisa. Né? Existem os frutos materiais. Vestir o nu, dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede. Né? Visitar o doente também pode ser um fruto material. Cuidar de um ferimento pode ser um fruto material. Ajudar uma criança a estudar pode ser um fruto material. Sabe, o que é importante é você dar frutos. Frutos materiais, frutos espirituais. Bernardo, como é que eu vou saber se o fruto é bom? É simples. Deus é sumamente bom, absolutamente bom. Ele só se move no sentido, ele só age no sentido da beleza, da verdade e da justiça. Que os seus frutos sejam assim. Beleza, verdade e justiça. Beleza, aquilo que encanta os olhos do que vê. Olha como aquela pessoa ama o seu irmão, ama a sua irmã, como ele cuida dos outros, como ele se dispõe. Justiça. Dar àqueles que precisam o que eles precisam. Seja você aquela voz que diz, isso está errado, isso é injusto, isso não é correto, isso não favorece a vida, isso atinge a dignidade do ser humano, eu me ponho contra. É necessário repor o que é preciso para as pessoas. Verdade. O mal deve ser denunciado. Fulano está errado. Lembre-se, não é para agredir e humilhar ninguém. Não aponte o dedo com dureza no seu coração. Você está errado! Não. Isso não é bonito. Isso não é bonito. Se não é bonito, não é de Deus. Chegue ao seu irmão. Irmão, você está errado. Você precisa melhorar. Você precisa se corrigir. Você tem dificuldade, eu quero te ajudar. Você não entende porque está errado, então eu vou te explicar. Faça tudo com maior amor, com maior cuidado, entendendo inclusive que talvez naquele momento o seu irmão não consiga te compreender, mas deixe a porta aberta.
Se coloque à disposição dele para que ele possa acompanhar, entender e mudar. Sabe, na Dei Verbo tem uma passagem que é assim: escrevemos para que vocês conheçam e conhecendo amem, e amem tenham a vida eterna. Os frutos são assim: que vocês os tenham para que conheçam, conhecendo amem, e amem tenham a vida eterna. Que vocês sejam esse tipo de fonte para o mundo. Assim serão árvores boas, e vocês serão conhecidos pelos seus frutos. Amém? Bom, essa era a reflexão de hoje, né? Espero que ela tenha sido interessante para vocês, espero que ela tenha valido a pena, espero que possa ser algo que ajude vocês a se tornarem homens e mulheres melhores, mais fiéis ao segmento do Evangelho, que vocês sejam para todos manifestação de justiça, de paz, de amor, de beleza, de acolhimento. Que não exista para vocês a tentação da violência. Né? Denise está mandando amém, Fátima está mandando amém com mãozinha de oração, Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Que bom que vocês gostaram. Denise, hoje o seu telefone não te atrapalhou não, né? Não te bloqueou hoje não, né? Que bom, que bom. Eu, de vez em quando, meu telefone apronta comigo também, né? Os telefones vira e mexe aprontam com a gente, eles não gostam muito da gente. O Gart está mandando um amém. Opa, o Gart, que bom que você gostou. Estamos juntos aí. Quem puder dar um pulinho no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Vai lá ver o que ele falou. Amanhã a gente vai se encontrar de novo às 15h30, para a gente refletir o Evangelho de amanhã. Ah, Bernardo, qual é o Evangelho de amanhã? Não me pergunta, só vou saber amanhã, tá? Não tem jeito, eu só sei o Evangelho do dia no dia, tá? Eu nunca vejo o Evangelho antes da hora, tá? Bom, vou me despedir de vocês, deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, por intercessão de Oscar Romero. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, usa máscara. Teve a oportunidade, pintou a chance, toma vacina, qualquer braço, qualquer vacina, tudo é dom de Deus. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos, pessoal. Até amanhã, 15h30. Tchau, tchau.